Bom, estou aqui fazendo um videozinho de manhã rápido. Estou aqui no Sebrae, no Paraná, em Maringá. Vim fazer um curso aqui. E eu estava discutindo ontem com o Palhano um papo legal. Ele chegou para mim e disse assim: não, Nipo, você está falando determinados conceitos do tipo ciência pura e ciências aplicadas. E eu falei que eu preferia usar ciências de problemas e ciências de curiosidade. Aí ele virou para mim e falou assim: poxa, mas de repente você não pode usar determinados conceitos, e esses conceitos não podem ser conceitos que vão te ajudar a ter mais gente, né? De você falar para mais gente e você, em vez de criar determinado tipo de tensão, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso e aí resolvi fazer esse videozinho que eu estou chamando aqui de marketing do desconforto. Então, primeiro vamos falar o que é marketing, né? Vamos entender o que é marketing. Marketing é quando você quer que alguém tome, né? Você quer influenciar na decisão de alguém. Basicamente é isso. Quando você está falando de marketing, você está falando de influência de decisão. Você quer que fulano, a partir de um determinado tipo de mensagem, a partir de um determinado tipo de conjunto de mensagens, você vai fazer com que a pessoa tome uma decisão que você acha que deveria ser a decisão que ela vai tomar. Você não vai obrigar, você vai trabalhar. Então o marketing político é uma decisão em relação a um candidato, o marketing de um produto em relação a um determinado produto ou serviço, ou então em relação a um aspecto, né, positivo em relação a determinada marca, e depois aquela marca vai fazer com que você tome uma determinada decisão em função da marca. Você vai gostar assim: pô, a Nike é uma empresa bacana. Aí um dia que você for comprar o tênis, eu falo: pô, aquela empresa não é a Nike que eu achei que era bacana, então eu estou influenciando a decisão. Então marketing é uma coisa de influência de tomada de decisão, né? Então o que eu estou chamando de marketing de desconforto? Quando você vai fazer um trabalho de mudança de paradigma, de cultura, você na verdade quer dizer, a base dessa mudança é você trabalhar dentro de uma narrativa. Essa narrativa existe, as pessoas estão intoxicadas numa narrativa e você introduz uma nova narrativa. Quando você introduz essa nova narrativa, a narrativa é uma parede. Essa parede é formada por conceitos, né? Então, no momento que essa narrativa foi construída, ela foi construída dentro de um determinado paradigma, de um determinado contexto técnico-cultural. Então, quando a gente, por exemplo, está entrando agora nessa rediscussão técnico-cultural, em que a gente está trabalhando com uma nova narrativa, a gente basicamente vai discutir conceitos. Então, quando a gente fala de marketing de desconforto, você vai dizer assim: você quer que as pessoas tomem determinadas decisões, né, baseadas num novo paradigma. Então, é fundamental que você construa uma nova parede, uma determinada parede, uma nova parede, que essa parede vai ser construída a partir de novos conceitos. Então, quando você vai oferecer essa narrativa, ela parte de um novo paradigma. Então, a pergunta mas não pode se fazer determinadas concessões, mas aí vem uma outra discussão que eu acho que é importante, que vai além do marketing. O marketing é apenas a parte, digamos assim, de venda para que você tenha uma determinada decisão, né? Então, mas existe uma parte conceitual, que é uma parte importante, que é a formação desse conceito, a construção desse conceito. E quando a gente está falando de marketing de desconforto, o que eu estou dizendo? Esse marketing de desconforto, ele cria um desconforto, e o próprio desconforto, quando a pessoa diz assim: mas por que você está não está concordando com ciência pura? E você coloca por que você não está concordando, isso já faz parte do teu serviço, isso já faz parte do teu produto, que é justamente esse é o produto. O produto é causar desconforto. Então, quando você diz assim: poxa, eu acho que ciência pura não é adequada, porque se você está falando de ciência pura, você vai estar falando de ciência impura, né, como contradição, e aí você está dizendo que quando você vai para resolver problemas, você na verdade é uma coisa impura, que você vai sujar as mãos de problemas das pessoas, você está levantando uma discussão, né? Você está pegando uma coisa que já é uma coisa tradicional, já pegando uma coisa que é tradicional, uma coisa que já está montada, e você vai dizer: não, essa coisa não poderia ser pensada de maneira diferente. Então, o marketing do desconforto é justamente isso. O que se vende? Se vende desconforto, se vende um questionamento. Aí a pessoa pode dizer assim: mas vale a pena vender desconforto? Aí que eu digo: se a gente vivesse num mundo em que a gente estivesse num céu de brigadeiro, né, e que a gente não estivesse vivendo momentos de ruptura, tudo bem, eu acho que isso aí de repente não faria muito sentido. Mas no momento que a pessoa está trabalhando num determinado paradigma e aquilo está causando perda de valor para a organização que ela está trabalhando e perda de valor de maneira geral para toda a sociedade, e isso vai aparecer ao longo do tempo, né? Então o marketing do desconforto, ele vai aos poucos ganhando um circuito. E aí tem uma coisa fundamental para fechar:
Quando você trabalha com marketing de desconforto, você tem que procurar as pessoas que estão sentindo desconforto e você vai fazer é como se você fosse procurar o seu público-alvo. O seu público-alvo não é aquele cara que você vai falar, a ciência, o cara vai falar a ciência pura, você vai falar, não, acho que não é por aí, o cara vai dizer, isso aí. Esse cara não é o teu público, não é para esse cara que você está falando. Você está falando para um cara que tem um desconforto e tem uma capacidade de abstração e tem uma capacidade de crítica que ele vai dizer, pô, isso aqui que esse cara está falando faz sentido e eu vou tomar uma decisão e eu vou fazer uma mudança minha de paradigma a partir do que ele está falando. Então esse cara vai ser atingido pelo marketing do desconforto. Porque a gente tem uma visão de marketing que é o seguinte, o marketing ele sempre tem que ir em direção ao cliente. Né? O marketing tem que, assim, se o cliente disser, não é isso que eu quero, o marketing vai se adaptar ao cliente. Isso faz sentido no momento em que o cliente, vamos supor, uma empresa, qualquer coisa, ele sempre tem razão. Mas nesse caso, o cliente ele não está conseguindo ver determinadas coisas e ele precisa ser problematizado. Então tem que ter pessoas que vão fazer o marketing do desconforto, que vão levar para as pessoas coisas que elas não querem ouvir e dizer, olha, a maneira que você está pensando vai dar problema mais na frente. E se isso tem uma base teórica, filosófica, né, metodológica por trás consistente, a pessoa mais na frente vai dizer, pô, esse cara, há 2 anos atrás, como já aconteceu comigo várias vezes, 1 ano atrás, 2 anos atrás, esse cara me falou determinadas coisas que eu achei que não tinha nada a ver e hoje eu estou vendo que esse cara tinha a ver. Então você vai ganhando ao longo do tempo, é uma coisa de médio e longo prazo. Bom, é isso.